galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de 3 publicações, sendo 2 nacionais. Eu vou abrir aqui com O Gato, material da Portal Entretenimento. Me surpreendeu o tratamento gráfico, tá bem bonita a edição. Material que conta com capa em papel couché, papel interno também é em couché de boa gramatura. São 46 páginas coloridas, ao preço de R$ 14,90. Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material, que conta aqui com os roteiros do MH Iparraguirre. Os desenhos e a arte final ficam por conta do Clovis Matzenbacher. Nossa, galera, que nominho difícil vocês têm, hein? E as cores por conta de Felipe Félix. Essa série, O Gato, não é de volume único, ela demanda uma continuação. Essa história é ambientada no período medieval, quando existia as caças às bruxas, né? Mulheres que eram consideradas hereges, agiam de modo estranho, eram perseguidas e consideradas bruxas e queimadas na fogueira. A publicação ela se chama Gato porque ele é um animal que de certa forma está vinculado com algo mais sobrenatural, sombrio, isso desde tempos idos, né? Ainda mais o gato preto, né? Da azar e tal. Então tem todo um misticismo, né? Em volta da figura do gato. E é exatamente um gato chamado Tigre que vai servir de receptáculo para o protagonista da série, o Alexandre, ele que é filho de uma bruxa. Ele não sabe que a mãe mexe com magia negra. Tem um amigo que é o Felipe Moura, filho de um pai que é uma espécie de polícia da época, caçador de bruxas. E aí, num determinado momento, o pessoal da vila descobre que a mãe dele é uma bruxa e começam os preparativos, né, para a morte, né, na fogueira ali, dessa mulher. E o Alexandre, que já está no corpo do gato, se sente impotente, né, como que ele vai conseguir salvar a mãe dele. Então, a trama, ela gira exatamente nessa história de bruxaria. Tem um roteiro bacana, uma boa narrativa da história. A publicação ela conta com bons desenhos, olha só. As cores também bem aplicadas, traz essa ambientação de algo mais antigo, né? Época medieval. Mas tem algo aqui que me incomodou, que foi exatamente a divisão, né, das caixas de texto. Eu acho, aí, na minha opinião, que atrapalhou a fluidez na hora de ler exatamente esses balões de textos, porque ele divide o raciocínio, né, do personagem que está narrando a trama. Então, tem uma vírgula aqui, ele passa para cá, daí tem uma outra vírgula aqui, ele desce aqui embaixo, sendo que ele está falando de uma mesma ideia. Então, eu particularmente, com a experiência de mais de 20 anos de leitura de quadrinhos, não que seja o certo, mas eu estou mais acostumado de ter num único balão, né, o desenvolvimento de uma ideia, né? E aí, você finalizou aquela ideia, você passa para outro balão e não você dividir aquilo. Quando você coloca até os 3 pontinhos, em algum momento ou outro, até para não atrapalhar a arte, beleza. Mas eu achei que aqui realmente, sabe, travou um pouco a leitura, aquela fluidez que você espera quando você está lendo um quadrinho. E isso se deu em diversos momentos, sabe? Então foi algo que me incomodou. A história, como eu mencionei, ela tem um desenvolvimento interessante, é uma história bacana de se ler, com esses elementos de bruxaria. Quem gosta, eu diria que é um material bem escrito e traz também, né, uma bio dos personagens, algo que eu gosto, né? Altura, nome, nascimento, habilidades, a história do personagem, informações adicionais. Tem aqui também de outros personagens, eu devo ter pulado, deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó, do Alexandre, do Tigre. Então isso daqui ficou realmente bem interessante. E que nota que eu dou para essa primeira edição do Gato? Eu dou uma nota entre 7 e 7,5. Cyberpunks edição número 1, também uma publicação da Portal Entretenimento. Segue o mesmo padrão gráfico de O Gato.
porém possui menos páginas e custa R$ 9,90. Publicação que também é escrita pelo M.H. Iparraguirre. Os desenhos e a arte final dessa edição ficam por conta de Adriano Alves, com a arte final e as cores do Felipe Félix. Uma publicação que vai tratar do tema cyberpunk. Basicamente, no ano de 2036, as maiores potências mundiais entraram em colapso. Houve uma decadência total. A democracia se tornou obsoleta, grandes corporações privadas acabam dominando o mundo e a história ela passa a ser ambientada no ano de 2050, na cidade de Porto Alegre, que passa a se chamar de Tecnoporto. Outras cidades ganham também nomes modificados, por exemplo, Xangai, Tóquio, Nova York, elas ganham o nome de Xtrix, Tóquio 001, mas escrito de forma bem diferente, New Cyber, que seria a Nova York, e a cidade de Porto Alegre, ela é considerada a resistência, exatamente por conta da escravidão, da falta de liberdade que existe nesse mundo. E existe um grupo que encabeça, essa resistência chamada Index, que é formada exatamente pelos personagens aqui da capa. A primeira edição vai trazer algo mais simples, com eles tentando cometer um determinado roubo, e aí a situação sai fora do controle, começam a aparecer os grandes antagonistas que vão envolver essa trama. Uma história que consegue trazer os elementos característicos desse universo cyberpunk, com bastante ação, aquele lance mais tecnológico, no mundo bem anárquico, caótico. Os membros do Index são formados aqui, mais uma vez, uma publicação que traz aquela bio, Nós temos o Caveira, que seria o protagonista dessa trama, o Fumacento, cada um tem uma habilidade, a .NET, a Metódica, o Cerebral, mas esse daqui não pertence ao Index, na verdade é um cara que tentou sacanear eles num determinado momento da história. Então, nós temos aqui uma publicação, vou mostrar um pouquinho da arte. As cores ficaram muito legais, traz exatamente essa ambientação futurista, muita tecnologia, também a arte traz aqueles elementos de ação. Os diálogos são ok, medianos. É uma trama que, na verdade, precisa ainda ser melhor desenvolvida, nos próximos volumes, e na continuação dessa série Cyberpunk. E que nota que eu dou para esse material? Eu dou a nota 7. Fica a dica para vocês, link vai estar na descrição. Para finalizar, Homem de Ferro 2020, edição número 1, publicação da editora Panini. Nós teremos 3 volumes dessa série de Homem de Ferro 2020. Inclusive, as 3 edições já estão em pré-venda, ou melhor, já estão à venda e pré-venda no site da Amazon. Uma publicação que começa um novo arco de histórias após o cancelamento da publicação periódica que era lançada pela editora Panini Comics. Nós temos aqui uma obra com capa cartonada, papel couché de boa gramatura, são 144 páginas coloridas, ao preço de R$ 23,90. Dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição. Publicação que conta com os roteiristas Dan Slott, que já vinha escrevendo a fase do Homem de Ferro, e, meus amigos, que histórias de merda! Christos Cage, Pete Woods e vários outros que participam dessa publicação. Compila as edições do Homem de Ferro 2020, nós temos o Homem-Máquina 2020, a Força Tarefa 2020 e também a Resgate 2020, que é a Pepper, a assistente, namorada, faz tudo ali do Tony Stark. A publicação vai abrir ali mostrando o Arnold Stark, que é o Homem de Ferro 2020, personagem que surgiu numa história que envolve uma realidade alternativa, foi publicado acho que em Grandes Heróis Marvel pela editora Abril Jovem. Aí tiveram a ideia de colocar exatamente no ano de 2020 um título do Homem de Ferro 2020.
nós temos todo aquele imbróglio, aquele retcon safado envolvendo os pais do Tony Stark, que são os pais adotivos, e tem também a mãe biológica que surgiu, e o filho verdadeiro, na verdade, era o Arno e não o Tony, e o Arno viveu isolado por conta de um problema de saúde que ele tinha, e toda aquela pataquada que sinceramente só atrapalhou todo o passado do personagem. Eu não sei por que foram mexer ali. De qualquer forma, nós temos a ideia de que o Tony Stark morreu, porque o corpo que ele voltou é um clone, só foram colocados as lembranças, os pensamentos, a personalidade dele nesse corpo. Como se a Viúva Negra não fosse a Viúva Negra por conta disso. Ela também é um clone, que ela morreu lá em Império Secreto, e as memórias, tudo mais, foi colocado nesse corpo de clone. Só que aqui o Homem de Ferro não é o Homem de Ferro, ou melhor, o Tony Stark não é o Tony Stark por conta disso. Aparece também o Homem-Máquina, que é um extremista, né, das inteligências artificiais. Ele quer, inclusive, reconquistar a Jocasta, que não compactua com esse extremismo, e ela tenta também se aproximar mais do lado ser humano, né? Ela tenta aparecer, inclusive, esteticamente mais com as pessoas, né? Com seres orgânicos. Isso traz uma grande tensão envolvendo os dois personagens, essa busca do Homem-Máquina também com relação aos direitos, né, das inteligências artificiais, e aí ele volta atrás em algumas coisas. É tudo muito confuso envolvendo essas tramas aqui de Homem de Ferro 2020. Aparece também, e aí teve até uma nostalgia, e eu diria que foi uma coisinha bacana, que é a Força Tarefa 2020, que na verdade, sejamos sinceros, não fosse essa coisa de nostalgia, realmente também é uma coisa bem qualquer coisa, porque o grupo nunca teve histórias realmente interessantes, né? Deu ali o Agente Americano, tinha a Mística também, e aqui tem uma certa até incoerência que o Homem-Máquina, né, que faz parte do grupo da Força Tarefa, e também fazia da versão original, ele é tratado como um cara amador, sabe? Porra, é um cara super experiente. Então tem essas coisas que acabam incomodando. Aí nós temos também a Pepper como resgate, que aí tem, né, uma coerência, uma personagem que sempre esteve envolvida ali com armaduras, com o Tony Stark e tal. E ela vai agir também, envolvendo o próprio Tony. Aí na edição final, o Arno e o Tony se encontram junto com os pais que estão praticamente presos ali na casa, não podem sair. Eles foram ressuscitados. É isso mesmo que vocês estão vendo. Os pais adotivos, que eram biológicos, mas depois por conta da retcon se tornaram pais adotivos, eles voltam a dar as caras na publicação. Em suma, galera, realmente é algo totalmente dispensável, né? Eu acabei comprando essa edição porque são apenas 3 volumes, e realmente o Dan Slott vem fazendo um trabalho patético à frente do título aí do Homem de Ferro. Felizmente ele já saiu, e parece que a nova equipe criativa quer fazer algo mais clássico, sabe? Sem ficar inventando a roda a cada edição, com essas mudanças totalmente desnecessárias na publicação. E que nota que eu dou para esse volume 1 de Homem de Ferro? Eu dou a nota 6, realmente bem decepcionante. Então é isso daí, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar, e ficamos até a próxima. Fui!